bem-vindos. Hoje a gente vai investigar um tema jurídico que, olha, apesar de ser lá de 1941, ainda dá o que falar. A Lei das Contravenções Penais é o Decreto-Lei 3.688. A nossa fonte é um material de estudo para concurso, bem direcionado. Então, a ideia aqui é destrinchar o que é essencial dessa lei, sabe? Ver o que ainda vale, o que mudou. Vamos nessa. Isso aí. É uma lei bem antiga, né? De 41, então é claro que aplicar ela hoje em dia tem seus desafios. Vamos focar nas regras gerais e em alguns exemplos que o material destaca, para entender o alcance dela hoje. Perfeito. Para começar, assim, para todo mundo ficar na mesma página, qual a diferença principal entre crime e contravenção que o material traz? Porque às vezes a gente mistura tudo, né? O material explica bem isso. Pensa assim, infração penal é o termo geral, o guarda-chuva. Aí, embaixo desse guarda-chuva, tem duas espécies, o crime e a contravenção. A diferença não é na natureza da coisa em si, mas na gravidade, entende? E claro, isso reflete no tipo de pena. Contravenção é considerada infração de menor potencial ofensivo. Geralmente vai para os juizados especiais, Lei 9.099. Entendi. Menos grave, então um caminho diferente na justiça. E quais são as regras gerais dessa lei que, tipo assim, definem mesmo o que é uma contravenção? Aquelas coisas que a gente precisa saber. Bom, tem uns pontos-chave que o material bate bastante na tecla. Primeiro, territorialidade. A lei brasileira só pega a contravenção feita aqui no Brasil. Artigo 2º, segundo ponto, e esse é bem curioso, a tentativa de contravenção não é punida. Está lá no artigo 4º. Espera aí, como assim? A tentativa não é punida. Isso é... Diferente do que a gente vê nos crimes, onde quase sempre a tentativa diminui a pena, mas ainda é crime. Por que isso? Exato. É uma diferença importante. O material não entra a fundo na razão histórica, mas a gente entende que foi uma escolha do legislador, sabe? Uma questão de política criminal. A ideia, provavelmente, foi focar o esforço do Estado só nas infrações menores que realmente aconteceram, que se consumaram, evitar punir atos que ficaram só no começo por serem menos graves. Outra coisa essencial, as penas. Para contravenção, basicamente são duas, prisão simples e multa. Artigo 5º. Prisão simples. Mas isso é tipo uma prisão normal? Ou tem diferença? Tem diferença sim. A prisão simples é cumprida em regime aberto ou semiaberto. Não tem aquele rigor todo da prisão por crime. E o condenado fica separado dos outros presos, sabe? E o máximo de tempo para essa prisão simples é de 5 anos. E importante, a multa hoje, se não for paga, vira dívida de valor. Não dá mais para converter em prisão como antigamente. Faz sentido ter essa diferenciação nas penas. E sobre a ação penal? Precisa a vítima ir lá reclamar, fazer queixa? Não, de jeito nenhum. O artigo 170 é bem claro. A ação penal é sempre pública incondicionada. Ou seja, o Ministério Público, a polícia, eles têm que agir quando souberem do fato. Não depende da vontade da vítima. E claro, vale lembrar, as regras gerais do Código Penal se aplicam aqui também, se a lei de contravenções não falar nada diferente, né? É o que diz o artigo 1º. Ok, o quadro geral está bem desenhado. Agora, vamos para os exemplos concretos. O material deve citar várias contravenções, né? Quais são as que ainda aparecem mais ou geram mais debate? Sim, a lista na lei é longa. É verdade que muita coisa já foi revogada ou modificada por leis mais novas. Tipo, Estatuto do Desarmamento mexeu em artigos sobre armas, Código de Trânsito, Lei de Crimes Ambientais. Mas algumas clássicas continuam aí. Por exemplo, as vias de fato, artigo 21. Vias de fato. Aquelas brigas que não deixam marca, tipo um empurrão, um tapa. Mas, na prática, essa linha entre isso e uma lesão corporal leve não é muito fina. O que o material diz? É uma linha tênue mesmo. O material define como uma agressão que não deixa vestígio visível. Se tiver um arranhão, um roxo, qualquer coisinha, aí já pode ser crime de lesão corporal. A contravenção acaba sendo o que sobra, né? Outra que todo mundo conhece é a perturbação do sossego. Artigo 42. Gritaria, barulho alto, som de festa, até cachorro latindo demais. O material até lembra uma decisão do STF que diz que precisa incomodar um número relevante de pessoas.
pessoas. Não basta um vizinho só reclamando. Imagino que essa dê bastante ocorrência, né? E sobre jogos de azar? Sim, o jogo de azar, artigo 50, continua aí. Explorar ou fazer jogo onde o resultado depende só da sorte, em lugar público ou aberto ao público. Isso inclui aposta, tirando as que a lei permite, claro. E o famoso jogo do bicho, também é contravenção, tá no artigo 58. Embora hoje tenha um decreto mais específico para ele, de 44, a raiz está nessa lei aqui. E aquela contravenção polêmica, a vadiagem, uma lei de 41 falando disso. Como o material encara essa questão hoje? A vadiagem. Artigo 59. O material aponta justamente para essa discussão toda sobre a constitucionalidade, né? Punir alguém por ociosidade habitual, só por não ter trabalho e renda, mesmo sendo apto, será que isso não fere a dignidade da pessoa? O direito de ir e vir? A discussão é enorme. Mas o material ressalta que a parte final do artigo, que fala em prover a própria subsistência mediante ocupação ilícita, tipo cambista, flanelinha, dependendo da interpretação, essa parte ainda tem gente que defende que continua válida. Outros exemplos que ainda vemos são a importunação ofensiva ao pudor, artigo 61, e o fingir-se funcionário público, artigo 45, que é mais leve que o crime de usurpação de função. Nossa, é realmente um mosaico, né? Uma lei super antiga com pedaços que ainda valem, outros que já morreram e outros que ficam nessa zona cinzenta de debate. O que essa análise toda nos diz sobre o papel dessas contravenções hoje? Olha, mostra que essas infrações menores ainda têm um espaço, principalmente nos juizados especiais. Elas tentam dar uma resposta rápida para perturbações da ordem, da paz social, dos costumes, sabe? Mas, ao mesmo tempo, fica claro esse descompasso, né? Uma lei de 1941 para uma sociedade como a nossa hoje, isso levanta muitas dúvidas sobre se é legítimo ou se é necessário manter algumas dessas figuras penais tão antigas, tão controversas. É um retrato de como o direito penal às vezes custa a acompanhar as mudanças. Entendi. Então, para amarrar, contravenções são infrações mais leves que crimes. Têm regras próprias, tentativa não punida, penas específicas de prisão simples e multa, e a ação é sempre pública. Vimos exemplos que vão desde o barulho do vizinho até figuras mais complexas e debatidas como a vadiagem. Exatamente. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar, que o próprio material sugere. Será que não está mais do que na hora de o Congresso fazer uma revisão geral dessa lei de 41? Avaliar o que ainda faz sentido punir criminalmente, o que poderia ir para outra área do direito ou o que simplesmente não deveria mais ser considerado infração? Fica aí a reflexão sobre a real utilidade e necessidade dessas normas hoje. Excelente ponto para a gente encerrar essa nossa análise. Muito obrigado. A gente vai mergulhar num tema super relevante e complexo também do nosso dia a dia. A Lei de Drogas. É a Lei 11.343 de 2006. Olá! E para guiar nossa conversa, a gente está usando como base o livro Lei de Drogas Comentada, do César Dário Mariano da Silva. Exato. E o interessante dessa lei é que ela tentou, assim, organizar o que veio antes, né? Tinha a Lei 6.368, depois uma outra meio confusa. A 10.409. Isso. E aí veio essa nova lei, com a proposta de ir além da simples punição, sabe? Focando também em prevenção, tratamento, mas sem deixar a repressão de lado. É um equilíbrio delicado. A lei já começa com uma ideia central forte, lá no artigo 2º. É proibido o uso e o tráfico de drogas ilícitas em todo o território nacional. Ponto. Mas, claro, logo vêm as exceções importantes. Quais seriam? Bom, a União pode autorizar o plantio e a cultura para fins medicinais ou científicos. Isso gera um debate enorme hoje em dia, né? Com certeza. E tem também o respeito ao uso religioso, ritualístico de certas plantas. Isso está previsto em tratados internacionais, como a Convenção de Viena. Entendi. E antes de seguir, acho que é fundamental definir o que a lei chama de droga.
porque não é qualquer coisa, né? Não mesmo. O artigo 1º, no parágrafo único, e depois o artigo 66, deixam isso claro. São substâncias que causam dependência física ou psíquica e que estão especificamente listadas numa portaria da Anvisa. Aquela famosa portaria 344, de 98, que é sempre atualizada. Ah, sim. Ou seja, se uma substância, mesmo que altere a consciência, não estiver nessa lista específica, para fins penais, ela não é considerada droga. Exatamente. Isso é crucial, certo? Agora vamos para um ponto que, nossa, sempre dá o que falar. A diferença entre usuário e traficante. O artigo 28 é o que trata de quem porta droga para consumo pessoal, certo? Isso. E as penas ali são bem distintas do tráfico. Não tem pena de prisão, por exemplo. É verdade. As penas são, advertência sobre os efeitos das drogas, Prestação de serviços à comunidade. ou medida educativa de comparecimento a um programa ou curso, e essas duas últimas têm um prazo, né? Máximo de 5 meses. Ou 10 meses se for reincidente específico naquele mesmo tipo de infração. Ok, mas aí vem na pergunta de milhões, né? Como é que o juiz decide se a pessoa é usuária ou traficante? Pois é, esse é o ponto nevrálgico. Está lá no parágrafo 2º do artigo 28. A lei dá algumas diretrizes para o juiz. Ele tem que analisar um conjunto de coisas. Tipo, A natureza e a quantidade da droga apreendida, claro. Mas não só isso. Também o local e as condições em que ocorreu a apreensão, sabe? entendi. O contexto todo. Exato. E mais, as circunstâncias sociais e pessoais do agente, a conduta dele, os antecedentes. É uma análise bem ampla. E o ponto-chave, esses critérios são exemplificativos. Não é uma fórmula pronta. Nossa, isso é muito subjetivo, então. Quer dizer, não é só pesar a droga na balança. Uma pessoa com pouca quantidade pode ser considerada traficante, dependendo de todo o resto. Exatamente. E outra com mais quantidade, dependendo das circunstâncias, poderia, em tese, ser vista como usuária. Essa subjetividade toda leva direto para aquela discussão no Supremo, né? O recurso extraordinário 635.659. Ele questiona justamente se criminalizar o porte para uso pessoal fere a Constituição. Precisamente. E a fonte que a gente está usando, o livro, detalha bem os argumentos dos dois lados dessa tensão. E quais são? De um lado, tem a defesa do direito à privacidade, à intimidade, a ideia de que punir o porte para consumo próprio seria como o Estado punir alguém por se machucar, uma autolesão. Faz sentido esse ponto de vista. Por outro lado, o argumento contrário é que o uso de drogas não afeta só o indivíduo. Impacta a saúde pública, que é o bem jurídico que a lei quer proteger, e também a segurança de todos. A ideia de que o vício pode levar a outros problemas sociais, de segurança. Isso. A lógica da lei, segundo a fonte, é proteger a coletividade desses riscos. Então, a privacidade do usuário não seria um direito absoluto nesse contexto. É um debate complexo. Muito complexo. E enquanto essa questão do usuário continua em aberto no STF, a lei é bem mais dura com o tráfico, né? O artigo 33, o que configura o tráfico? Olha, o artigo 33 é bem abrangente. Ele descreve um monte de ações. Importar, exportar, produzir, vender, entregar a consumo, fornecer ainda que de graça. Até de graça? Sim, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, tudo isso sem autorização ou em desacordo com a lei. O objetivo, claro, é reprimir essa circulação ilegal que afeta a saúde pública. Entendi. E é importante dizer, é um crime doloso, precisa da intenção, mas não precisa necessariamente ter o objetivo de lucro. Oferecer ou dar a droga para alguém já pode configurar tráfico, dependendo do caso. Entendi. E para combater não só o pequeno traficante, mas as redes maiores, o crime organizado, a lei traz ferramentas específicas de investigação. Traz sim. O artigo 53 fala disso. Ele prevê, por exemplo, a infiltração de agentes policiais. O policial atua disfarçado dentro da organização para colher provas. Sei. E também tem a chamada ação controlada, que é mais conhecida como flagrante retardado ou prorrogado. Ah, já ouvi falar. Como funciona? A polícia identifica a atividade criminosa, mas em vez de prender imediatamente, ela acompanha, monitora, para poder agir no momento mais estratégico. Tipo, para pegar mais gente envolvida ou apreender uma quantidade maior de droga. Exatamente. A ideia é desmantelar a rede, não só prender uma peça isolada.
É uma ferramenta importante contra o tráfico mais estruturado. Faz todo sentido. Então, resumindo um pouco, a gente vê uma lei que tenta ser bem ampla, né? Vai desde a prevenção e o tratamento até a repressão forte ao tráfico. Isso. Mas o coração do problema continua sendo essa linha tênue e difícil de traçar entre quem usa e quem vende, baseada em tantas circunstâncias. E essa dificuldade não é só teórica, né? De jeito nenhum. Isso impacta diretamente as políticas de segurança, a saúde pública e, claro, a vida de quem passa pelo sistema de justiça criminal. Aplicar esses critérios subjetivos, como circunstâncias sociais e pessoais, de forma justa no dia a dia, é um desafio enorme. Pois é. Fica então uma reflexão para a gente pensar, né? Com tantos fatores em jogo, muitos deles subjetivos, como que o sistema de justiça consegue ou deveria conseguir aplicar essa lei de forma minimamente consistente e justa em todo o Brasil, considerando realidades tão diferentes para cada caso, para cada pessoa? É algo para se aprofundar, sem dúvida. A gente vai mergulhar num tema, olha, delicado, mas super importante. Uma estatística que choca. No Brasil, 1 em cada 5 mulheres diz que já sofreu violência doméstica. Muitas vezes, infelizmente, pelo parceiro ou ex-parceiro. É um número muito alto, né? Assustador. Demais. Por isso, nossa análise hoje vai focar na Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, lá de 2006. Um marco legal brasileiro, sem dúvida. A gente se baseou num guia sobre a lei e no próprio texto dela. Fontes essenciais para entender a fundo. Exato. E a nossa missão aqui é, extrair os mecanismos-chave de proteção e assistência que essa lei traz. Ok, vamos destrinchar isso aqui. Perfeito. E acho que vale começar pelo nome, né? É uma homenagem a Maria da Penha Maia Fernandes. A história dela é muito forte. Sim, eu li sobre. Impressionante. Ela sobreviveu a 2 tentativas de assassinato pelo marido na época, ficou paraplégica e travou uma luta gigante por justiça. O caso dela chegou a cortes internacionais, sabe? Nossa! Foi essa luta, essa visibilidade que impulsionou a criação da lei, que finalmente disse, olha, violência doméstica contra a mulher não é problema de casal, não. É crime. É violação de direitos humanos. Isso está lá nos artigos 5 e 6. Exatamente. E um ponto, fundamental é para quem essa lei vale. Ela é muito clara, protege toda mulher. Não importa classe social, raça, orientação sexual, se tem dinheiro ou não, nível de escolaridade, nada disso. Universal, né? Isso, e vale para vários tipos de relação. Casamento, união estável, namoro, mesmo que não morem juntos, tá? E também relações de família, pai, irmão, filho. E, importante, vale para casais de mulheres também. A lei fala de unidade doméstica, família, relação íntima de afeto. A base é a relação, não a orientação sexual. E o que eu acho fascinante aqui é como a lei foi além, sabe? Na definição do que é violência. Não é só tapa, soco. Pois é, isso é muito importante frisar. São 5 tipos principais no artigo 7. Tem a física, claro, qualquer coisa que machuque o corpo ou a saúde. Mas tem a psicológica, que é dano emocional, sabe? Diminuir a autoestima, controlar o que a pessoa faz, ameaçar, humilhar, isolar. Vigilância constante. Insulto, chantagem, tudo isso. Exato. Tem a sexual, forçar a relação, impedir de usar método contraceptivo, forçar a gravidez, aborto. A patrimonial, que é quando o agressor retém, some ou destrói coisas da mulher, documentos, dinheiro, instrumento de trabalho. Bens pessoais mesmo. Isso. E, por fim, a violência moral, que é caluniar, difamar, injuriar. Além entendeu que a violência é complexa, que o controle e a humilhação machucam tanto quanto a agressão física. Totalmente. E essa visão mais ampla leva a um dos pontos, para mim, mais fortes da lei. As medidas protetivas de urgência. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. É a resposta rápida, né? Exatamente. São ordens do juiz para proteger a mulher que está correndo risco e a urgência é para valer. O juiz tem só 48 horas depois que o pedido chega para decidir. É muito rápido. Sim, 48 horas. E são medidas bem práticas. O juiz pode, por exemplo, determinar o afastamento do agressor da casa, proibir que ele chegue perto da vítima, dos familiares, das testemunhas. Definindo uma distância mínima, né? Tipo 500 metros, por exemplo. Isso. E proibir qualquer tipo de contato. Telefone, internet, mensagem, rede social.
Nada. Contato zero. E tem mais, né? A justiça pode suspender a posse ou até restringir o porte de armas do agressor, se ele tiver. E algo super relevante, pode até determinar um auxílio aluguel temporário para a vítima. Se ela precisar sair de casa e não tiver para onde ir, né? Para garantir a segurança dela. Exato, são ferramentas muito concretas para segurança imediata. E para garantir que essas ordens sejam cumpridas, o descumprimento da medida protetiva virou crime específico. Tem pena de detenção. Isso dá um peso real para a decisão do juiz. Faz toda a diferença. E tem um detalhe importante. Em situações de risco muito grave, e em lugares onde não tem juiz ali na hora, sabe? A própria autoridade policial, tipo o delegado ou até o policial militar, em alguns casos, pode afastar o agressor da casa imediatamente. Depois comunica o juiz, claro. Mas a prioridade é proteger a vida. Agilidade total. Mas a lei não para só na proteção de urgência, né? Tem toda uma rede de apoio pensada também. Sim, isso é fundamental. A lei prevê uma estrutura de assistência. Por exemplo, atendimento policial especializado, preferencialmente feito por policiais mulheres, e que funcione 24 horas. Isso é ótimo. E assistência jurídica gratuita, né? Para quem não pode pagar advogado, tem a Defensoria Pública. Exato. E acesso a serviços de saúde. Se houve violência sexual, por exemplo, acesso à contracepção de emergência, profilaxia para DSTs, AIDS. E tem uma coisa para o lado prático da vida também. A lei garante a manutenção do emprego da mulher. Ela pode se afastar por até 6 meses sem ser demitida e prioridade para matricular ou transferir os filhos para uma escola perto de onde ela for morar. São medidas que pensam na reconstrução da vida, né? Além disso, tem os serviços especializados, como os Centros de Referência de Atendimento à Mulher, os CRANs, e as Casas-Abrigo, para acolhimento seguro. E, claro, o Ligue 180, que é um número nacional para denúncia e orientação. Uma rede bem completa, então. Se a gente conectar isso tudo com um quadro geral, a gente vê como esses mecanismos são vitais para ajudar a mulher a quebrar o tal ciclo da violência. Aquela coisa terrível da tensão que vai crescendo, aí vem a explosão da agressão, e depois a fase da lua de mel, do arrependimento falso, que prende a vítima ali. Que dificulta muito sair da relação. Exatamente. A lei dá ferramentas para superar barreiras como o medo, a dependência financeira, a vergonha, o isolamento. Ela está dizendo, isso não é um problema seu, isolado. É um problema da sociedade. Então, o que tudo isso significa no final das contas? Para mim, significa que a Lei Maria da Penha tem um avanço civilizatório enorme para o Brasil. Ela não olha só para a punição, ela cria um sistema, um pacote integrado de proteção, de assistência e também de prevenção, buscando garantir na prática o direito de toda mulher de viver sem violência. Com certeza. Mas isso levanta uma questão importante, né, para a gente pensar. A lei é, sem dúvida, um instrumento poderosíssimo. Fundamental. Mas a gente sabe que a aplicação dela na prática ainda esbarra em muitos desafios culturais, né? Naquela mentalidade antiga. Sim, infelizmente. Então, fica a pergunta: qual é o nosso papel? Como sociedade, como comunidade, não só de conhecer a lei, mas de, sabe, aprender a reconhecer os sinais da violência, de oferecer apoio de verdade para quem está sofrendo e, principalmente, agir na prevenção. Como que a gente pode construir um ambiente onde a lei não seja só o último recurso, mas parte de um esforço coletivo, sabe? Um esforço de todo dia contra a violência de gênero. Vai fazer uma análise focada numa lei brasileira que, assim, gera muito debate. A Lei 8.072, de 1990, é a famosa Lei dos Crimes Hediondos. Nossa fonte principal vai ser o texto da lei mesmo, sabe? Com as atualizações que ela teve. A ideia é entender o que faz um crime ser considerado hediondo e, claro, quais são as consequências práticas disso na justiça. Certo, então vamos lá, vamos tentar desembalar isso. Essa lei ela veio por causa de uma determinação lá da Constituição de 88, certo? Basicamente, o que ela faz é pegar uns crimes que já existiam, né, no Código Penal, em outras leis, e meio que dizer, olha, esses aqui são diferentes, precisam de um tratamento, assim, mais duro. Exato. E o que chama a atenção logo de cara é a natureza desses crimes que estão listados lá no artigo 1º. Geralmente são atos que provocam uma repulsa muito forte na sociedade, né? Marcados por violência extrema ou uma violação muito grave de direitos.
Pensa, tipo, homicídio qualificado, ou aquele que é cometido por grupo de extermínio, latrocínio, que é o roubo seguido de morte, né? Que é terrível. Sim, extorsão mediante sequestro, estupro de vulnerável. São situações, assim, limite mesmo. E essa lista ela não ficou parada no tempo, né? Pelo que eu vi, ela vem sendo atualizada. Isso, isso sugere que a nossa percepção do que é hediondo também vai mudando. Com certeza. A gente vê inclusões bem significativas ao longo dos anos que refletem, assim, preocupações sociais mais recentes. Por exemplo, o feminicídio entrou para a lista. Isso foi em 2015, se não me engano. Uma resposta clara à questão da violência de gênero. Sim, lembro disso. Mais recentemente, teve também a lesão corporal dolosa gravíssima ou aquela seguida de morte contra agentes de segurança e seus familiares. E até crimes cibernéticos, olha que interessante. Como induzir ao suicídio ou à automutilação pela internet. Isso entrou agora em 2024. Nossa! E outros exemplos clássicos, né? Genocídio, posse ou comércio ilegal de armas de fogo de uso proibido, e também a organização criminosa que é voltada para praticar esses crimes hediondos ou os equiparados. A lei tenta acompanhar a complexidade e as novas formas de criminalidade grave. E aqui a coisa fica mais palpável, talvez, nas consequências práticas. O artigo 2º da lei é bem direto ao ponto. Quais são esses efeitos, assim, na vida real? Olha, o ponto central é que esses crimes são vistos como tão graves, mas tão graves, que certos benefícios simplesmente não se aplicam. Eles são insuscetíveis de anistia, aquele perdão geral, né, para crimes mais políticos, graça ou indulto, que são perdões individuais dados pelo presidente. E fiança. Sem fiança. Sem fiança, quer dizer, a pessoa não pode pagar para responder ao processo em liberdade. Basicamente, a porta para esses alívios penais, digamos assim, ela se fecha. Entendi. E, além de não poder pagar a fiança, a forma como a pena é cumprida também já começa diferente. Sim, sim. O parágrafo 1º do artigo 2º deixa isso claro. A pena para crimes hediondos e também pelos equiparados, né, que são o tortura, tráfico e terrorismo, essa pena tem que ser cumprida inicialmente em regime fechado. Ah, então começa sempre no fechado. Sempre. Ou seja, a pessoa já começa no sistema prisional mais rigoroso. Não importa muito o tamanho exato da pena. É diferente da regra geral para outros crimes, né? Reflete uma visão punitiva bem mais severa desde o início. Nossa, essa rigidez toda parece mesmo uma resposta direta à comoção que esses crimes causam à sociedade, né? Sem dúvida. É uma resposta do legislador à gravidade que a sociedade percebe nesses atos. E na fase de investigação, antes mesmo da condenação, também tem diferença? Tem sim. Até a prisão temporária, sabe? Aquela que pode acontecer durante a investigação. As regras são mais duras. Normalmente, o prazo é de 5 dias, né? E pode prorrogar por mais 5. Para crimes hediondos, não. O prazo já começa em 30 dias. 30. 30 dias. E ainda pode ser prorrogado por mais 30 se tiver uma necessidade extrema e comprovada. É um tempo bem maior para investigar, né? Nossa, bastante tempo. E esse impacto todo, ele vai até o finalzinho do cumprimento da pena? Afeta a chance de sair mais cedo, em liberdade condicional? Exatamente. O artigo 5º da lei mexeu lá nas regras do livramento condicional no Código Penal. Para quem foi condenado por crime hediondo ou equiparado, a exigência para conseguir o livramento condicional é cumprir mais de 2/3 da pena. 2/3? É bastante. É bem mais. Isso, claro, se a pessoa não for reincidente específica nesse mesmo tipo de crime grave. Se for, aí o livramento é vedado mesmo. É um requisito de tempo bem mais exigente comparado com outros delitos. Então, tá. Pra gente resumir. A lei dos crimes hediondos, ela não cria crimes novos, né? Mas ela pega alguns já existentes, os que são considerados mais graves, e impõe para eles um regime jurídico muito mais rigoroso, tanto na investigação quanto na execução da pena. É tipo uma etiqueta legal de alta gravidade, assim. Perfeito. É exatamente isso. E se a gente conectar isso a um quadro um pouco maior, a gente vê o direito penal tentando dar uma resposta mais forte, mais enérgica, para esses atos que chocam tanto a sociedade. E as atualizações constantes na lista mostram bem essa dinâmica, né? O que era considerado intolerável há 30 anos pode não ser exatamente o mesmo hoje. E a lei tenta refletir isso. E embora, claro, sempre exista o debate sobre a eficácia real dessas medidas mais duras. Pois é.
O que nos deixa com uma reflexão importante, eu acho. Como é que essa seleção do que é hediondo, que vai mudando com o tempo, consegue equilibrar ou às vezes desequilibra a resposta à comoção pública com critérios jurídicos mais técnicos, mais objetivos? E até que ponto essa rigidez maior realmente ajuda na segurança pública? Ou será que ela só reflete pressões sociais de um determinado momento? É algo para a gente pensar, né? A gente vai fazer uma análise focada numa lei bem específica, a Lei 12.850, de 2013. É a que define organização criminosa no Brasil. Vamos pegar uns trechos da lei, alguns comentários. A ideia é, assim, desenrolar o que é legalmente uma organização criminosa e que ferramentas especiais a lei criou para investigar, né? Exato. E essa lei é importante. Ela veio como uma resposta, sabe, para um tipo de crime mais organizado, mais complexo mesmo. Certo. Então, ó, vamos direto ao ponto. Uhum. O que a lei diz que caracteriza uma organização criminosa, uma OAC? Não é qualquer grupo, né? Não mesmo. O artigo 1º, lá no parágrafo 1º, traz 4 elementos, assim, essenciais. O primeiro é gente. Quantidade de gente. Ah, o número. Precisa de quantas pessoas? Precisa ter 4 ou mais pessoas associadas. Isso já é um ponto-chave, porque a associação criminosa comum, aquela do Código Penal, pede só 3. Entendi. 4 ou mais. E se tiver menor de idade, conta. Conta sim. Pro número conta. Só que a presença deles depois pode aumentar a pena, né? Mas não é só o número. Tem mais coisa, imagino. Tem. Preciso de uma estrutura organizada e divisão de tarefas. Mesmo que seja informal, tá? Não precisa ser tipo um organograma de empresa. Mas tem que ter uma organização interna. E uma certa estabilidade, talvez. Isso. Estabilidade, permanência. Não é um grupo que se junta para um crime e pronto, acabou. Tem que ter uma continuidade. Faz sentido. Então, pessoas, estrutura e O objetivo. qual é a finalidade deles? Bom, o objetivo, o fim disso tudo é obter vantagem. Qualquer tipo de vantagem, viu? Econômica, política, qualquer uma, Qualquer vantagem. através da prática de crimes. Mas não qualquer crime. Infrações penais com pena máxima maior que 4 anos, ou então crimes que sejam transnacionais. Ah, então tem esse filtro da gravidade do crime ou do alcance dele. É isso que separa da associação criminosa mais simples. Exatamente. A associação do artigo 288 não tem essa exigência de pena mínima, nem do caráter transnacional e nem tanto foco nessa estrutura toda. A OC é vista como algo mais perigoso, mais complexo. Entendi a diferença. E fazer parte de uma OC, só isso já é crime. Já é. É um crime autônomo. Está lá no artigo 2º. Promover, constituir, financiar ou integrar a organização. A pena de 3 a 8 anos e multa. E isso sem prejuízo das penas dos outros crimes que o grupo cometer, né? E esse crime de integrar, ele tem alguma característica especial? Tipo, quando ele acontece? Sim, ele é um crime que a gente chama de permanente. Quer dizer, enquanto a pessoa está lá integrada na organização, o crime está acontecendo. Por isso, o flagrante pode ser dado a qualquer momento. Ah, interessante. E outra coisa importante, a associação tem que existir antes dos crimes que eles planejam cometer. E claro, tem os agravantes, né? Se a pessoa lidera, se usa uma arma de fogo, se tem criança ou funcionário público envolvido. Tudo isso pode aumentar a pena. Ok, a definição tá clara. Mas investigar esses grupos deve ser um desafio enorme, né? São fechados, complexos, é aí que entram aquelas ferramentas especiais. Justamente, são as técnicas especiais de investigação, as TEIs. São meios, digamos, mais invasivos, pensados para essa realidade. Uma que todo mundo ouve falar é a colaboração premiada. A famosa delação, né? A pessoa confessa, entrega informações importantes. Isso, mas não é qualquer informação. Tem que ser útil de verdade. Para quê? Para identificar outros membros, para descobrir como a organização funciona, para prevenir outros crimes, recuperar dinheiro, bens, até para localizar uma vítima, se for o caso. E o que o colaborador ganha com isso? Quais são os prêmios? A lei prevê algumas possibilidades. Pode ser o perdão judicial, uma redução de pena, que pode chegar a 2/3, ou até trocar a prisão por outras medidas, as restritivas de direitos. Mas isso não deve ser automático, tem que ter um controle, certo? Com certeza. É um acordo formal, né?
geralmente feito com o Ministério Público, às vezes com a polícia, e o juiz precisa concordar, homologar. E, claro, gera muita discussão sobre a voluntariedade, as garantias. Imagino. A lei até protege o colaborador, sabe? Criminaliza quem divulgar a identidade dele. E também pune quem fizer uma colaboração falsa, de má fé. Além da colaboração, que outra ferramenta se destaca? Você mencionou. Ação controlada. O que é isso? Ação controlada é, basicamente, a polícia saber que algo ilegal está acontecendo ou vai acontecer e decidir, esperar, retardar a intervenção. Esperar para quê? Para conseguir mais provas, para pegar mais gente, para entender melhor como tudo funciona. É uma estratégia. Adiar o flagrante para ter um resultado maior depois. E isso é diferente do que já existia na lei de drogas. E a diferença é bem importante. Na lei de drogas, para fazer ação controlada, precisa de autorização do juiz antes. Aqui na Lei 12.850, basta a comunicação prévia ao juiz. Ah, só comunicar, não precisa esperar o juiz autorizar. Exato. O juiz pode até estabelecer uns limites, mas não precisa autorizar previamente, só comunicar. E isso vale mesmo se a EOC investigada também mexer com o tráfico de drogas. A comunicação, claro, é sigilosa. Interessante essa mudança. E tem mais alguma ferramenta-chave? A infiltração de agentes, talvez. Essa parece coisa de filme. E talvez seja mais delicada mesmo. É colocar um policial disfarçado lá dentro da organização criminosa. Nossa, e isso pode? Com regras muito estritas. Precisa obrigatoriamente de autorização judicial. E não é qualquer autorização. Tem que ser bem detalhada, motivada, explicando por que é necessário, quais os limites, e é tudo sigiloso, claro. E se o policial infiltrado precisar, sei lá, cometer um crime para não ser descoberto, como fica? Esse é o ponto mais sensível. A lei tenta resolver isso. Se o agente comete um crime, mas está dentro dos limites do que o juiz autorizou e agiu de forma proporcional, ele pode não ser punido. A lei fala em exclusão de licitude ou de culpabilidade. É uma proteção necessária para a técnica funcionar, mas exige um controle judicial gigante. Entendi. E tem prazo para essa infiltração? Tem. Inicialmente 6 meses. Pode ser renovado, se comprovada a necessidade. E o agente tem direitos, claro. Ele pode recusar a missão, tem direito a ter identidade protegida. Ok, então, para a gente amarrar tudo, essa lei 12.850 fez duas coisas principais, né? Primeiro, definiu direitinho o que é uma organização criminosa, separando de outros grupos. E segundo, deu para o Estado umas ferramentas bem potentes para investigar esses grupos. Colaboração, ação controlada, infiltração. Exatamente. Ferramentas poderosas e, por isso mesmo, invasivas. O ponto fundamental é, elas exigem um controle muito rigoroso da justiça, da lei. O tempo todo tem essa tensão, né? Entre ser eficaz contra o crime organizado e garantir os direitos fundamentais de todo mundo. É um equilíbrio delicado. E fica aí uma reflexão, né? Considerando o poder que essas organizações têm e a força dessas ferramentas de investigação, como é que a gente, como sociedade e o sistema de justiça, garantem que elas sejam usadas de forma justa, proporcional, sem abrir brecha para abuso, sabe? É algo para a gente pensar sobre os limites dessa busca por segurança. Em 3 leis que são figurinhas carimbadas na prova da OAB. Estatuto do Desarmamento, lavagem de dinheiro e também tortura. Isso aí. Nossa missão aqui é extrair o essencial, sabe? As interpretações, aquelas coisinhas que podem pegar na hora do exame. Prontos para começar? Exatamente. Vamos focar nos pontos centrais mesmo. O que costuma cair, como se define cada crime, o que precisa para ter ou carregar uma arma, como funciona o controle para evitar lavagem e as especificidades do crime de tortura. Tudo com olho na OAB, né? Ótimo. Começando então pelo Estatuto do Desarmamento, a Lei 10.826. Uma confusão bem comum, né? É diferenciar posse, que é ter a arma em casa ou no trabalho, do porte, que é levar a arma com você fora desses locais. Isso. E é bom lembrar que a regra geral, assim de cara, é a proibição do porte. O artigo 6º deixa isso claro. Existem exceções, claro, mas são bem pontuais para algumas profissões. E para ter a arma, mesmo em casa, quais são aqueles requisitos? São vários e bem rigorosos, viu?
Precisa mostrar idoneidade, ter uma ocupação lícita, residência fixa e passar por testes de capacidade técnica e aptidão psicológica. Certo. E olha, não é para sempre. Tem que comprovar isso de novo, periodicamente, para renovar o registro, tá? Quem cuida disso tudo é o SINARME, o Sistema Nacional de Armas, que é ligado à Polícia Federal. E os crimes específicos? A OAB adora cobrar isso em detalhes. Pois é. Tem a posse irregular no artigo 12, a omissão de cautela, para a arma não cair em mão errada, tipo criança, Sim. o porte ilegal, artigo 14, o disparo de arma de fogo, artigo 15, e a posse ao porte de arma de uso restrito, que é mais grave, no 16. E as penas podem aumentar, né? Se for integrante de órgão de segurança, por exemplo. Exato. Ou reincidente específico. É fundamental para a OAB saber diferenciar essas condutas e as penas. E atenção num ponto que gera dúvida: inafiançabilidade. Ah, sim, a lei fala, mas teve decisão do STF, né? Isso. A original colocava vários como inafiançáveis, tipo porte ilegal e disparo. Mas o Supremo, na ADI 3112, relativizou isso. Então, muito cuidado com questão que afirma isso de forma absoluta. Pode ser pegadinha. Ok, mudando de assunto, lavagem de dinheiro, Lei 9613. O crime principal é, basicamente, esconder a origem suja do dinheiro, né? Isso. Ocultar ou dissimular a origem ilícita de bens, direitos, valores. E o ponto-chave, que mudou em 2012, agora pode vir de qualquer infração penal. Qualquer uma. Antes tinha uma lista, né? Tinha um rol taxativo. Agora não. Qualquer crime ou contravenção pode gerar dinheiro sujo para ser lavado. Ampliou demais o alcance. E não é só esconder, né? Tem outras formas. Tem. Converter o ativo ilícito, adquirir bem sabendo da origem, usar na atividade econômica, participar de grupo para isso. Tudo isso está no artigo 1º também. E a pena aumenta se for feito de forma reiterada por organização criminosa. E tem a colaboração premiada também, certo? Sim, no parágrafo 5º. Pode reduzir a pena. E na parte processual, o que é importante para a prova? Competência, talvez? Fundamental. Geralmente, a competência da Justiça Estadual. Mas olha, vai para a federal se for contra o sistema financeiro, a ordem econômico-financeira, bens da União, ou se o crime anterior for da competência federal. Entendi. E o processo de lavagem corre junto com o do crime anterior? Não são independentes. Isso está no artigo 2º. E para denunciar por lavagem, bastam indícios da infração anterior. Não precisa esperar a condenação lá. Ah, bom saber. E o papel do COAF? Quer dizer, agora é o IF, né? Isso, Unidade de Inteligência Financeira. É central. Ela recebe as comunicações de operações suspeitas. E tem um monte de gente, bancos, imobiliárias, joalherias e etc., listados no artigo 9º, que são obrigados a identificar clientes e comunicar essas operações suspeitas. Se não comunicar, dá problema. E como? Sanções administrativas pesadas. Para fechar, lei de tortura, Lei 9.455. Um tema bem sensível. Muito. E a lei define as modalidades no artigo 1º. Tem a tortura para obter informação, confissão, a chamada tortura-prova. Tem também para forçar alguém a cometer um crime. Exato. Ou por discriminação racial, religiosa. E tem a tortura-castigo, que é impor sofrimento físico ou mental a alguém que está sob sua guarda, poder ou autoridade. E a omissão. Aquele que vê e não faz nada. Também responde. É a tortura por omissão, parágrafo 2º. Se tinha o dever de evitar ou apurar e se omitiu, responde pelo crime. A pena é menor, de detenção, mas responde. E as penas para quem pratica são altas, né? Podem aumentar. Sim, reclusão, e aumentam muito se resultar lesão grave ou gravíssima, ou morte, ou se for contra criança, gestante, idoso, pessoa com deficiência ou se for cometida por agente público. E os pontos-chave para a OAB sobre tortura? Aqueles que não podem faltar. Olha, primeiro, é crime inafiançável e também insuscetível de graça ou anistia. Isso é direto da Constituição e repetido na lei. Certo. E a condenação? Implica a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para o exercício pelo dobro do prazo da pena. É automático. E o regime de pena? Inicialmente fechada. Sempre, exceto na forma omissiva. São consequências bem duras mesmo. E tem mais um detalhe.
A extraterritorialidade. A lei brasileira se aplica mesmo se o crime for fora do Brasil, se a vítima for brasileira ou se o agente estiver em local sob jurisdição brasileira. Bom, acho que demos uma boa passada, né? Recapitulando: desarmamento, lavagem, tortura. São leis essenciais para o penal e processo penal e caem muito na OAB. Entender as definições, quem responde, as penas, as regras processuais é indispensável. Com certeza. Dominar as diferenças finas, tipo posse e porte, saber das obrigações de comunicação na lavagem, identificar as modalidades de tortura e suas consequências graves, como perda de cargo, regime fechado, isso dá uma base muito sólida para o exame. E para a gente pensar um pouco além da prova, né, fica a reflexão. Como é que a tecnologia, tipo esses ativos virtuais que a gente mencionou na lavagem e as novas dinâmicas sociais, estão impactando a aplicação dessas leis no dia a dia? E como isso pode aparecer nas próximas provas, talvez? É uma boa pergunta. Um desafio constante para o direito. Fica aí a provocação, então. Pessoal, muito obrigada e até a próxima. Até mais.